E já que estamos falando sobre este acolhimento, sobre este cuidado com a nossa cidade, é claro, com a nossa população, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí deve julgar recursos de mais de 50 casos de feminicídio até a próxima sexta-feira. Sobre o assunto eu converso agora ao vivo aqui em nossos estúdios com a juíza Keila Ranieri. Doutora Keila, muito boa tarde. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui na Dia TV ao vivo, viu? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos os telespectadores. Vamos lá. Esta ação faz parte da 18ª Semana Justiça Paz em Casa. Conte um pouquinho pra gente sobre essa programação, doutora. Fique à vontade. A Justiça pela Paz em Casa, ele é um evento nacional. Então, foi criado pelo CNJ, através da Resolução 254, quando da gestão da ministra Carmen Lúcia. Eu estava presidindo o CNJ. Então, são 3 semanas por ano em que se dá visibilidade ao julgamento dessas demandas. Então, o julgamento desses casos de violência doméstica é o nosso dia a dia, enquanto Poder Judiciário. Mas essas 3 semanas, elas foram instituídas nessa política para dar visibilidade e também envolver, né, toda a sociedade para refletir sobre esse assunto. Então, é dada essa visibilidade nessas 3 semanas. E nós, mais uma vez, Tribunal de Justiça, participamos dessa semana da Justiça pela Paz em Casa. Nesse período de 16 a 20, nós temos mais de 300 audiências pautadas em todo o estado do Piauí. Mas isso é um recorte para essa semana, mas lembrando que é só por uma questão de campanha, porque no nosso dia a dia nós já realizamos, inclusive com prioridade de tramitação. Mas a grande novidade dessa 18ª semana é a participação também do Tribunal de Justiça enquanto segundo grau, né, segunda instância, quando ele vai ter uma pauta específica que vai analisar os processos que estão em grau de recurso que tratam de feminicídio. Então, é uma pauta temática de feminicídio. Então, é a primeira vez que o segundo grau participa. O desembargador Oliveira, nosso presidente, é um entusiasta, né, nessa demanda. Então, ele está fazendo toda essa mobilização também com o plenário do tribunal. Então, as câmaras se reuniram para fazer essa pauta temática. Então, nós teremos essa grande novidade nessa semana de agosto, que é a inclusão também dos julgamentos do feminicídio. E isso é muito interessante porque diminui o tempo, né, de tramitação desses processos, já que a maior parte deles, né, dependendo do julgamento, vão descer para o primeiro grau e esses júris, né, podem ser designados pelos juízes de primeiro grau no decorrer desse semestre. Doutora, nós sabemos e observamos o trabalho que é constante do Tribunal de Justiça, sempre tentando dar celeridade e resposta à nossa sociedade quando o assunto é esta noção e esta necessidade de se promover a justiça em nosso Estado. Mas ações como essa são concretas para justamente dar uma resposta à sociedade que, cansada com o feminicídio, cobra também celeridade da justiça em respostas aos provocadores desse feminicídio, não é isso, doutora? Exatamente. Então, é um trabalho em rede. Então, o Tribunal de Justiça faz sua parte, mas tem todos os órgãos que formam essa rede, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, as instituições governamentais e não governamentais que fazem todo esse acolhimento dessa mulher. Então, é um trabalho em rede, nós trabalhamos em conjunto. Então, essa rede sempre está reunida para debater essas questões, mas eu sempre gosto de bater na tecla que a sociedade aguarda e cobra das instituições, e tem que cobrar, eu acho que é papel da sociedade e das instituições em prestar contas, mas cada cidadão e cada cidadã também tem que fazer a sua parte. Então, a reflexão sobre as posturas, né? Então, sempre quando tem um caso de feminicídio, mas eu conheci aquela pessoa, era tão gente boa, eu falei, os autores de violência doméstica normalmente são gente boa, né? Então, o que é que eu estou fazendo para dissolver essas crenças no meu local de trabalho, nas minhas reuniões de família, né? Então, a questão de conscientização, de construção de um novo olhar. Como é que eu estou olhando a mulher? Como eu estou me portando? Que exemplo eu estou dando para os jovens, para os meus filhos, né? Então, é algo que precisa realmente do envolvimento de toda a sociedade para que a gente debata isso. Não apenas nessas 3 semanas, né, de campanha que é a Justiça pela Paz em Casa, mas que seja realmente algo trabalhado no dia a dia, porque são muitas mulheres que perdem a vida, são muitas mulheres que perdem suas liberdades e nós precisamos, né, olhar com amor, né? Com cuidado em relação a essa temática. Doutora, o que a senhora está falando é algo muito importante. Feminicídio, violência contra a mulher se combate no dia a dia,
com pequenas atitudes. Se você não pode fazer uma grande atitude agora, neste exato momento, faça pequenas, tome pequenas atitudes que podem fazer realmente toda a diferença e se evitar um feminicídio. Infelizmente, nós noticiamos das últimas horas, doutor, um caso de um feminicídio de uma mulher que foi estuprada, estrangulada e afogada pelo companheiro, única e exclusivamente porque ele não aceitava o final de um relacionamento. Nós não podemos nos acostumar com esse tipo de notícia que nos traz vergonha de sermos sociedade que não consegue lutar efetivamente contra situações como essa. Por isso, doutora, vamos reforçar. Feminicídio se combate a todo minuto, todo segundo, né? Exatamente, a todo minuto. E todos nós precisamos realmente refletir o que eu posso fazer enquanto cidadão, enquanto cidadã, para mudar essa realidade. Nós, enquanto Poder Judiciário, já recebemos com o fato consumado. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, existem as medidas protetivas, que ajudam muito, existem. Então, nós precisamos reforçar as mulheres que procurem, quando se sentirem ameaçadas, quando se sentirem ameaçadas tanto fisicamente como psicologicamente, que procurem as medidas protetivas, que a resposta sempre é dada. Porque, em geral, nós observamos que essas mulheres vítimas de feminicídio não tinham medidas protetivas. Então, nós precisamos acolher essas mulheres para que elas procurem, né? Dar mais condições para que elas se sintam seguras em denunciar, né, doutora? Exatamente, se sintam seguras para denunciar, valorizem, né? Porque, normalmente, as mulheres que vivem no ciclo de violência, elas têm... elas são vítimas de todas as situações, né? Então, ficam mais frágeis. Então, nós precisamos empoderá-las, esclarecer, né? E orientar, né? Mostrando os caminhos que elas podem seguir para garantir, né, essa proteção que a Lei Maria da Penha, né, tem para dar. Doutora, sucesso na 18ª Semana Justiça, Paz em Casa e, é claro, conte sempre com o Sistema de Comunicação. Nós abraçamos essa causa de combate à violência contra as mulheres. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição também para colaborar e divulgar essas ações. Coisa boa. Obrigado, doutora. Boa tarde para a senhora. Até o nosso próximo encontro. Boa tarde.